Olá, pessoal das unidades locais aí de Paritins, Capiranga, Humaitá, Santo Antônio do Içá, técnicos, colaboradores das unidades locais, produtores, senhores e senhoras, vamos dar início aí ao nosso terceiro módulo aí do treinamento de suinocultura. Vamos abordar hoje alimentações e alimentos, né? Aspectos nutricionais, o que é alimento, o que é alimentação, né? Os manejos, os diversos tipos de manejos, cuidado na reprodução, na gestação, na maternidade, manejo de creche, manejo de crescimento, manejo de terminação e um tempo para vossas senhorias fazerem interatividade, a seguir o encerramento. Gostaríamos de agradecer a todos aí a participação e estamos às ordens para qualquer dúvida ou comentário que se possa fazer. Pode. Vamos ver agora alimentos e alimentação. É muito importante entender os alimentos que podem ser oferecidos aos animais, bem como saber o que eles fornecem de nutrientes, de forma que os alimente e supra suas demandas nutricionais, né? Para cada fase animal existe um tipo de ração a ser elaborada e fornecida, né? Para cada categoria, para cada raça, né? Então, é importante todos nós sabemos que cada animal tem sua exigência nutricional, né? Cada animal tem a sua fase produtiva, a sua fase na vida, né? Tem a sua idade, o peso, a sua atividade a ser desenvolvida, né? A ser explorada pelo homem, né? Tá? E aí a gente deve acompanhar esse desempenho do animal, acompanhar a conversão alimentar e principalmente usar os ingredientes, tá? Veja bem, usar os ingredientes naquele sistema, né? O custo-benefício. Não adianta eu elaborar um determinado tipo de ração, tá? Onde essa ração eu não tenha fornecimento local, entendeu? Então ela vai ficar muito cara, entendeu? Vai ficar muito cara essa ração, de forma que prejudica o manejo, fica mais caro, tá? Inviabiliza a produção, tá? Então, para cada animal, para cada fase da vida do animal, para cada tipo de exploração, você tem um tipo de alimentação, tá? Vamos ver aí um vídeo sobre alimentação. Ao se falar em suíno, nós não podemos deixar de abordar um fator importante que é a alimentação, principalmente em se tratando de um animal que é monogástrico. Então, o que significa exatamente esse termo monogástrico? Os suínos, pela sua fisiologia, é um animal que só tem uma cavidade estomacal, diferentemente de um boi, de uma vaca, por exemplo, que é ruminante, que tem 4 cavidades estomacais. E para esses animais monogástricos, como é o caso dos suínos, nós temos que alimentá-los basicamente de um alimento concentrado. O que seria esse alimento concentrado? O alimento concentrado, diferentemente, por exemplo, da alimentação básica de um ruminante, que é o pasto, que é um alimento volumoso, os alimentos concentrados nada mais é do que, basicamente, os alimentos processados provenientes, da indústria dos grãos. Aí nós vamos ter o milho, o resíduo da soja, que pode ser tanto a casquinha da soja quanto o farelo da soja. Nós vamos ter o resíduo do processamento do arroz, também
Nós vamos ter resíduo também como material alternativo. Nós temos resíduo da fábrica de fécula de mandioca. O resíduo da mandioca pode ser usado também como alternativa para a alimentação dos suínos. Nós vamos ter resíduo do processamento do trigo, que seria o farelo de trigo. Então, esses alimentos, a gente tem que saber combiná-los de uma forma que possa fornecer os nutrientes necessários para atender as exigências nutricionais que cada animal tem. Então, a gente viu que o animal, a composição toda da suinocultura, ela é dividida em fases. Cada fase vai ter sua exigência nutricional. E cada exigência nutricional vai querer uma combinação diferente dos nutrientes, né? Para a gente ter essa composição final que possa atender a demanda dos suínos. Então, pessoal, as falhas no fornecimento ou no balanceamento dessas rações, como o vídeo mostrou, né, pode ocasionar vários problemas, pode ocasionar doenças, pode ocasionar perda de peso, pode ocasionar baixa produtividade, com isso gerando até prejuízo, né? Então, o balanceamento desses alimentos que vão formar a ração concentrada, tá? O produtor e o técnico precisa estar de posse desses detalhes para que façam esse balanceamento no percentual que atinge determinados porcentos, né? Você vai ter alimentos fibrosos para balancear, você vai ter alimentos proteicos, você vai ter alimentos energéticos, você vai ter alimentos e composições minerais, macros e microminerais. Então, precisa ter essa ciência, precisa entender um pouquinho, tá, sobre esse balanceamento, para que você não tenha prejuízo, tá? Então, de preferência, tá, inicialmente, consulte um técnico da sua unidade local, tá? Esse técnico, com certeza, pessoal, vai inicialmente orientar vocês, formular o balanceamento dessa ração, tá? Formular os ingredientes necessários e o balanceamento para passar para você. A partir daí você vai desenvolvendo de acordo com as instruções técnicas do técnico local, tá? Vamos ver agora o primeiro ingrediente, milho. Milho é um alimento concentrado que fornece carboidrato, que é a sua fonte de energia principal, né? Então veja bem, toda ração, tá? Ela deve ter um balanceamento energético muito equivalente. Então veja bem, o milho, ele significa em determinadas rações, por exemplo, as dos suínos, tá? O milho significa em torno de 60% a 70% do balanceamento dessas rações, tá? Ele é importante ser fornecido triturado. Por quê? Tá? Porque ele em grãos, do jeito que vem, que ele é fornecido na natureza, ele é menos absorvido. Quando você tritura o milho, tá? Você está tornando com que esse produto ele receba uma absorção melhor, tá? Pelo intestino, do animal. Tá? Você também não pode triturar de uma forma com que possa prejudicar a ingestão dos animais mais jovens, entendeu? Então também tem uma ciência, a granulometria desse produto, tá? O milho, pessoal, é uma commodity, né? Então, como toda commodity, ela varia muito no mercado. Então vai ter horas que você vai ter um fornecimento de milho onde vai ser interessante usar, tá? Como vai ter horas que vai pesar muito, né? Dependendo da lei da oferta e da procura desse produto no mercado, tá? Vai ter hora que a sua ração vai encarecer, vai ter hora que ela vai ficar mais barata. Então, ela encarecendo, você também tem que estar de olho para ver se você consegue substituir essa fonte de energia por um outro produto, tá? Então, milho você sempre tem que ter, tá? Mas você pode diminuir um pouco colocando uma fonte de energia comum no mercado também, de preferência que tenha perto de você, e que essa fonte de energia venha baratear a sua ração, né? Então veja, pessoal, é indispensável, tá, o produtor ter acesso a milho, pelas políticas
de abastecimento nacional, pela Conab, até pela produção do próprio milho. Tá? Nós estamos numa área, nós estamos numa região onde temos bastante várzea. Tá? Então a várzea, ela diminui esse custo de produção de milho. Agora a gente precisa ter o hábito de plantar esse milho para fornecer para os nossos animais. Tudo quanto é criação zootécnica, o bovino, o ovino, tá? As aves, depende do balanceamento de ração com milho. Tá? Então, as nossas várzeas são de fertilidades muito boas. Tá? Muitas das vezes depende só do preparo da mesma, né? A parte que mais encarece é o uso de equipamentos mecanizados, né, para preparar. Mas você vai ver que ela difícil ter problema com acidez, vai ser difícil ter problema nas várzeas com falta de algum tipo de macro ou micro elemento. Então, devemos, tá, começar a fazer como já antigos faziam, né, plantar o nosso milhozinho, tá, de preferência nas várzeas, que isso vai ficar o custo de nossas rações vai diminuir bastante, tá? E obedecendo também políticas públicas, né, de fornecimento desse grão, tá, através da Conab, através de outros fornecedores que venham a trazer. Lembre sempre, custo-benefício, tá? Pode passar. Um alimento que pode substituir o milho, lógico, não em toda a sua proporção, tá, é a mandioca, a raiz de mandioca, né? É um alimento concentrado, rico em carboidrato, na qual deve ser processado conforme a imagem que vocês estão vendo aí. Ó. A gente precisa tirar desse produto, tá, esse ácido cianídrico, tá? E tirar o excesso da umidade. A mandioca, tanto a raiz, tá, quanto a folhagem, são ótimos nutrientes energéticos, tá, para os próprios animais. Tá? Então, veja bem, mandioca, ela tem a sua finalidade principal, é fazer a farinha, tá? E os outros derivados para o produtor. Mas veja que é uma saída para você, produtor, que já faz normalmente essa farinha para alimentação humana, tá? Observar que pode aumentar a sua quantidade de plantio para usar na suinocultura, para usar na avicultura. Enfim, pessoal, para balancear, para fazer com que esse fornecimento de milho fique mais barato no teu custo de ração. Vamos ver agora o farelo de trigo. O farelo de trigo é um outro subproduto do trigo, né? Que esse daí já tem um pouco de proteína base, proteína bruta mais elevada, tá? Todavia, ele pouco baixa no custo do outro principal farelo, que é o de soja, né? Que constitui a formatação da proteína básica a ser utilizada na sua ração para os suínos, né? Então, veja bem, o farelo de trigo hoje, por exemplo, no nosso estado, ele está sendo oferecido em uma condição de quantidade e de um preço bem em conta, tá? Onde você pode balancear ele pelo seu conteúdo, né? Para tirar um pouco do farelo de soja, e ele também é um produto que tem uma boa fonte de energia, tá? Você também segura um pouco o farelo de trigo, tá, diminuindo um pouco do seu milho a ser usado, tá? Então, essas ofertas desses ingredientes, pessoal, você tem que estar observando na praça, no dia a dia, né? Tá? Então, vamos ver agora um que é indispensável, devido nós sermos no Brasil um grande produtor, né, o farelo de soja, né? Esse farelo de soja, ele é um subproduto da soja, tá? É um alimento concentrado, rico em proteína. Então, veja bem, ele balanceia a parte proteinada da sua ração, tá? É uma commodity também, pessoal, tá? Vende uma commodity também, né? Tá? Que é a soja. Então, o mercado tem regulado bastante. Muitas das vezes, com excesso de oferta, o preço diminui, tá? E às vezes também com a falta de oferta, os preços sobem, né? Então, depende muito
depende muito do momento, né, em que está se ofertando esse produto, né? Outros alimentos que possam também ser usados, tá, são os derivados de carne, osso, sangue, tá, de matança de animais. Mas agora veja bem, tá, isso tudo tem detalhes a ser observados. A farinha de carne, osso, de sangue, de pena, ela tem restrições de legislação. Então você deve procurar verificar se essa restrição tem para o produto que você vai usar. Outra coisa que você deve verificar, pessoal, é a higiene, como é feito esse produto, porque é um produto derivado de matéria orgânica, né? Então ele é fácil de ser contaminado, né? Então veja bem, você pensa que está fazendo uma coisa boa, é um produto que normalmente tem um alto índice de proteína agregada, né? Você pensa que está fazendo alguma coisa boa, como na realidade, no fundo, se ele estiver contaminado, você vai estar levando muito prejuízo para dentro de casa, tá? Então, farinha de carne e osso, farinha de penas hidrolisadas, né? Farinha de vísceras, farinha de penas e vísceras, tá? Farinha de vísceras com osso, enfim, existe a mesclagem de todas essas farinhas e elas são ofertadas no mercado. Agora veja bem, veja se você pode usar, veja com o órgão de defesa sanitária, ou então com o órgão de extensão rural, para ver se você pode usar na alimentação daquele tipo de animal que você está querendo, aquele tipo de criação zootécnica que você está querendo efetuar, né? Vamos ver agora um vídeo com cuidados na alimentação. Para suprir as exigências dos suínos, nós temos que fazer exatamente o que a gente chama de dieta, elaborar uma dieta. Para isso, a gente tem que ter em mãos os ingredientes necessários para essa dieta, como, por exemplo, o milho, que é a base da alimentação dos suínos. Irá fornecer para eles a energia, os carboidratos necessários para o seu metabolismo, para o acabamento de carcaça. Só que esse milho, a gente tem que observar que tem que ser um milho de uma procedência boa, tem que estar bem acondicionado, bem armazenado, como por exemplo, se você não tiver uma condição dessa de ter um silo para fazer o armazenamento adequado deste milho, você pode utilizar aí, quando se trabalha com volumes menores, pode utilizar aqueles camburões plásticos ou algum outro método alternativo, ou o próprio saco de RAF também, que desde que esteja muito bem fechado, eles não podem estar em contato direto com paredes, direto com o chão, para evitar contaminações por excesso de umidade, presença de ratos que possam, né, fazer seus dejetos em cima do alimento e trazer contaminação para dentro do seu rebanho. É importante essa questão do armazenamento porque nós vamos ter a possibilidade de ocorrência de toxinas, micotoxinas, aflatoxinas. Essas toxinas, de modo geral, elas vão trazer doenças metabólicas. E isso vai me ocasionar o quê? Retardo no crescimento, algumas aflatoxinas podem até causar abortamentos, índices de natimortos também. Então, a alimentação, além dela proporcionar o desenvolvimento para os animais, ela também é fundamental porque ela pode também ser canal de doenças, caso esse alimento não seja muito bem armazenado, muito bem processado e, de repente, você também adquirir esse alimento de um lugar que não faça os devidos cuidados na hora da comercialização. Então, são cuidados importantes que a gente tem que ter na hora de manipular os alimentos para os animais. Nós temos os escritórios dos IDANs em todos os municípios do estado do Amazonas. Nós temos profissionais excelentes nos escritórios. Na falta deles terem alguma informação, eles nos acionam na sede aqui em Manaus e então eles buscam essas informações que a gente pode estar levando essas informações para os produtores em toda a extensão do estado, de repente numa elaboração de dieta com alimentos alternativos que tem aí na sua região. Então fica a dica sobre esse importante elemento que é a ração, o alimento que eu estou dando para o meu animal. É importantíssimo eu saber lidar com
com esses alimentos, saber que tipo de alimentação eu posso fornecer e saber os cuidados que eu tenho que ter tanto na elaboração quanto no armazenamento. Então, pessoal, veja, existem outros ingredientes, tá, que você pode usar para fazer o arraçoamento concentrado das suas matrizes, né? Tá? Então, veja bem, tá? E existem idades, existe no processo de alimentação, temos que dividir e formular esse arraçoamento de acordo com a fase de criação do animal. Tá? Por exemplo, na fase de gestação, nessa fase devemos restringir a energia da dieta das fêmeas. Por que disso, pessoal? Tá? Para que elas não engordem muito, entendeu? Para que elas mantenham o seu score de condição corporal, para que não vá dar problema na aparição. Então veja, tá? Nesse caso aí, é restringir a parte de energia, diminuir a quantidade de milho, né? Diminuir a quantidade de outras fontes energéticas, né? Por exemplo, na lactação, pessoal. Na lactação, o animal ele tá suprindo a sua necessidade como um ser, como ele está produzindo para os outros seres que ele deu cria. Tá? Então, nesse caso, essa quantidade de energia ela tem que ser aumentada. A quantidade de proteína tem que ser aumentada para que esse leite, tá, seja exposto, tá, seja oferecido aos leitões de forma que façam que a sua nutrição, façam a nutrição da matriz e dos filhotes, né, dos leitõezinhos, né, tá? No leitão, do nascimento ao desmame, nessa fase é importante que os animais recebam colostro. Então veja bem, como todo mamífero, pessoal, tá? Ele nasce sem a imunologia própria, tá? Então ele desenvolve o sistema imunológico depois do nascimento, tá? Então, quando ele nasce, ele com certeza não tem proteção nenhuma. De onde ele vai buscar essa proteção? Essa proteção ele vai buscar no colostro da mãe, tá? Lá que vão vir as imunoglobulinas, vão vir as vitaminas e as proteínas com que vão fazer a imunologia, vão fazer a defesa desse animal quando ele é exposto ao meio. Então veja bem, importante a colostragem dos leitões. Isso vai evitar com que eles, até determinada fase, até determinado tempo, eles venham a crescer normal, não tem problemas com doenças, né? Após o desmame, é uma fase extremamente, pessoal, delicada, complexa do ponto de vista nutricional. Nessa fase, os animais trocam sua alimentação de líquida para uma alimentação sólida, né? Devendo sua dieta ter em torno de 22% de proteína. Então, veja bem, pessoal, essa idade que começa a fazer o crescimento, para fazer a parte de crescimento cárneo do animal. Tá? Então, é uma parte que a ração ela exige esse nível de proteína bruta. Entendeu? Até esse nível de proteína bruta. Então, esse balanceamento é muito importante da ração. Ração de crescimento, que vai da fase de 25 aos 60 quilos, representa 25% do custo de alimentação. Tá? É a fase do crescimento do tecido magro. É aí que o animal se desenvolve. Né? Então, olha lá, se ele se desenvolve, esse índice, essa quantidade de proteína bruta dentro do balanceamento da ração é importante. Agora veja que muda o teor, a quantidade percentual em relação ao total dos outros ingredientes. Na terminação, que representa de 50% a 50%, 55% do custo de alimentação, tá? E vai de 60 quilos até a fase terminal do animal, tá? É interessante do ponto de vista econômico, devendo a ração ter, em média, de 12% a 16% de proteína bruta. Então, veja bem, a fase de terminação, pessoal, é a fase com que você faz o melhoramento da carcaça, faz a apresentação do animal. Tá? Já esse nível de exigência de proteína bruta vai de 12% a 16%. E aí você tem que procurar no mercado
tá? Aquele ingrediente que te dê esse crescimento, mas que baratie o nível dessa tua ração. Enfim, pessoal, tá? Fazer a criação dentro, fazer o desenvolvimento da suinocultura, tá? A gente leva em consideração que esses manejos todos alimentares chega até 70% de qualquer criação zootécnica de suínos, tá? Então, isso é crucial, isso daí é um ponto em que, se você errar, tá, no balanceamento desse alimento, você pode induzir o prejuízo da criação, tá? Vamos ver agora a parte de manejo com o nosso colega, o Marcelo Gama. Olá, bom dia, Emílio, bom dia aí aos colegas aí do interior que estão aí em Atalaia do Norte, o pessoal aí de Humaitá, ainda as unidades locais de Urucará, Parintins, Capiranga, né? Temos aí Tabatinga, Santo Antônio do Içá na assistência. Eu gostaria de deixar aí um bom dia, e principalmente aos nossos mais aí novos instruindos, né? Que são os alunos desses locais, os cursos técnicos aí dessas regiões. Produtores rurais que nos assistem, nós temos o objetivo de promover a assistência técnica e levar uma melhor qualidade de vida para esses produtores rurais. Falando especificamente sobre nossa área de atuação, hoje falando de manejos na criação de suíno, nós temos aí, de início, estar atentos mais uma vez, como falado na aula passada, sobre as fichas de produção que devem acompanhar determinados lotes, determinadas matrizes ou ainda determinados reprodutores. Essas fichas, elas devem estar à mão, estar ao alcance de quem está manejando essa criação, estar em dias e atualizadas para que nós possamos conferir, além de tudo, trazer no final de um ciclo de produção, trazer fazer aí uma análise crítica e técnica para ver se essa criação nos trouxe resultados positivos, né? É o que nós esperamos no momento. Em um primeiro momento, vamos falar sobre manejo, né? O manejo nada mais é do que a gente traçar um planejamento de atividades diárias, semanais e ainda mensais, o que é primordial para que se obtenha o sucesso na criação, corroborando aí mais uma vez o que eu falei anteriormente. Tais atividades vão desde os cuidados sanitários com os animais, com o ambiente desses animais, e nós também falamos aqui, quando falamos em ambiente, falamos aí da situação do manejo ambiental, realmente na nossa criação, até a programação de aquisição de insumos, sem as quais esse programa de aquisição de insumos, ou seja, um planejamento de como adquirir esses insumos e de como vamos utilizá-lo ao longo do período da nossa criação, do desenvolvimento da nossa criação, é super importante para que não nos deixem à mão, não nos deixe faltar importantes insumos na nossa criação, que é a alimentação, como falado anteriormente aí pelo nosso colega Emílio. Visto que agora, bem recente, nós tivemos aí uma fase crítica, né, no fornecimento de alimentos. Então, se aqueles que não tiveram planejado isso lá atrás, para suprir uma necessidade nesses momentos aí que são aí sinistros, né, a gente vai passar aí por momentos difíceis. Falando aqui sobre cuidados na reprodução. Quando nós temos aí o manejo da reprodução, nós temos que manter os animais bem nutridos, ou seja, não existe criação de animais de produção sem o fornecimento de alimento, uma vez que é essencial. Animais ainda vermifugados, devemos seguir o programa de vermifugação estabelecido, e ainda animais vacinados, tanto as fêmeas quanto os machos reprodutores. Na aula passada nós falamos aí sobre um calendário de vacina que foi sugestionado aos nossos colegas aí para que sejam efetuados nas demais criações, e aqueles programas e ainda aquelas vacinas que são obrigatórias aí imputadas aí pelo Ministério da Agricultura.
naquelas criações que são aí controladas, né? Continuando sobre o manejo da reprodução, nós temos aqui que fazer a avaliação das fêmeas de reposição e de descarte. Esse é um passo essencial, um momento essencial na nossa criação. Para isto, o controle zootécnico é fundamental para se ter informações sobre a qualidade reprodutiva e produtiva dos animais. Lembrando mais uma vez que esse controle zootécnico ele só nos será viável se nós tivermos aí anotado tudo isso em nossas fichas de controle zootécnico, dos lotes, das matrizes e ainda dos varrões. Não adianta deixar e confiar aí na memória que a gente vai errar. Então você tem que ter essa ficha de acompanhamento desses animais. Continuando, falando agora na fase de manejo da gestação, especificamente, nesta fase tem uma duração de 114 dias, ou no jargão popular, aí nós temos aí, o pessoal fala de 3 meses, 3 semanas e 3 dias, né? Que dariam em média de 115 dias. Porém, o que é correto afirmar, 114 dias. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, está dentro do previsto. As fêmeas devem ser acomodadas, devem estar acomodadas em baias, ou baias de gestação coletivas, ou ainda em gaiolas, aquelas gaiolas de gestação, né? Que hoje nós temos aí uma implementação para falar sobre o bem-estar animal, que com certeza será um motivo de outra aula. Elas devem estar recebendo ração específica para esta fase, uma vez que foi aí já tocado no assunto pelo colega Emílio, que esta ração ela deve ser balanceada com os valores energéticos, proteicos e ainda de macro e microminerais, para que venha a suprir a necessidade daquele momento, daquela fase de vida do animal. Não devemos deixar esse animal engordar muito, adquirir muito peso, ou seja, muita gordura, né? Devendo ao final deste período ser fornecida ração rica em fibra. Quando é o final deste período? Mais ou menos entre 15 dias a 10 dias do fim da gestação, nós devemos trocando a ração colocando ali insumos que sejam que tenham na sua composição elementos fibrosos, para que esse animal venha fazer um controle do peso. As fêmeas não podem estar estressadas ou ainda ser estressadas, né? Devem tomar as vacinas devidas para esta fase, ou seja, de acordo com o calendário de vacina. E uma semana que antecede ao parto, nós devemos fazer a toalete, ou seja, a limpeza, a higiene daquele animal que está sendo preparado para o momento do parto e encaminhá-las para as gaiolas de gestação, que já foi informado essas gaiolas de gestação elas já foram mostradas anteriormente em outro momento de aula, de como deve ser esse cuidado. Nós temos aquelas gaiolas que são feitas de ferro, né? Nós temos aquelas gaiolas em que o piso já é de material plástico, que não deixa, não fica resíduo naquela região da gaiola, né? O que ajuda muito na situação de a gente controlar doenças. Nós temos aí em seguida nós temos aqui que mostrar um vídeo que fala sobre os cuidados na gestação, de um colaborador que vai aí concretizar e falar mais sobre os cuidados na gestação. Após a confirmação do cio, que é feito pela observação da matriz, se ela não retornar o cio no período de 21 dias, significa que houve a prenhez. Então, essas matrizes, elas são direcionadas para essas baias individuais e ficam aqui durante todo o período da gestação, que dura, em média, 114 dias, 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Por volta dos 90 dias de gestação, é feita a vacinação. No terço final da gestação, elas recebem uma alimentação rica em fibra, que é para facilitar a passagem pelo trato digestivo. Faltando
7 dias para o término da gestação, essas matrizes são direcionadas para a maternidade para que ocorram os procedimentos do parto. Como bem falado aí pelo nosso colega Isaac, né, o nosso colaborador aí de campo, né, doutor Emílio? Esse manejo da maternidade ele se concretiza exatamente no início da primeira semana que antecede ao parto, ou seja, 7 dias, né? No período que antecede o parto, nós devemos fazer o vazio sanitário. O que é o vazio sanitário? Já foi falado anteriormente na aula sobre sanidade, que o vazio sanitário nada mais é do que um período que nós devemos fazer a higiene da instalação e ainda sanitizá-las, com o objetivo de que nós possamos aí eliminar a presença de qualquer patógeno que venha trazer ou que ficou de uma criação anterior, ou ainda que possa vir trazer a introdução de doenças ao nosso plantel. Nós devemos ainda averiguar o pleno funcionamento dos bebedouros e comedouros, para que uma vez lá dentro nós não possamos aí estar introduzindo manejos desnecessários naquele lote, perto das fêmeas que estão em gestação. Nós devemos ainda prestar atenção na campânula, estar atento sobre aquelas lâmpadas que ficam no escamoteador, com o objetivo de fornecer aquecimento aos animais, e ainda averiguar para que a falta de ração e medicamentos, se for o caso, no caso de medicamentos, é eventualmente necessário para esta fase. A falta de ração não precisa nem comentar, uma vez que é extremamente necessário que isso já esteja planejado pelo menos há uns 6 meses, 5 meses atrás, né? Continuando aí, são informações básicas que nós devemos estar atentos e seguir o planejamento previsto. Continuando sobre o manejo da maternidade, nós podemos observar ainda os sinais de parto. Esses sinais de parto são aqueles sinais que o animal apresenta a vulva bastante edemaciada, 2 dias antes, 1 dia antes do parto. São a ausência de alimentação na fêmea, por mais que você coloque lá uma quantidade prevista de ração, ela vai deixar de consumir no todo ou quase todo, né? Isso faz com que possamos fazer o acompanhamento do mesmo e anteceder possíveis problemas que possam aparecer no momento da aparição. Nós devemos manter a sanidade do tratador. É super importante que o tratador, neste momento, esteja com cartão de vacinas em dias, que esteja com as condições de equilíbrio em saúde muito boas, através de roupas limpas e lavagens de mãos. E ainda a higiene de botas, né? Que nada mais é dos equipamentos de proteção individual que esse tratador deve ter. Também é importante para a manutenção de um ambiente aí saudável, ou seja, nós devemos cooperar com essa sanidade. Nós não devemos introduzir ali, levar patógeno ou ainda transferir doença para um plantel que, como bem falado anteriormente aqui pelo colega Emílio, são animais que daqui a pouco estarão sendo apresentados aí à vida da fazenda e que tem uma imunidade bastante baixa, né? Então, se a gente conseguir levar patógenos que venham causar o mal, é super complicado. Continuando aí no manejo da maternidade, no caso em que de partos que ultrapassem o quantitativo de tetas, ou seja, as fêmeas pariram mais filhotes do que aquela quantidade de tetas que a gente viu na fêmea, poderá ser efetuado a realocação de leitões para fêmeas recém-paridas. O que é isso aí? Fazer com que haja uma distribuição equitativa de leitões por fêmeas, né? Para que esses animais não mamem de menos, que nessa fase é super necessário um controle aí da alimentação, uma vez que eles devem consumir o colostro. Essa fase de realocação, como visto aí no slide, ele deve ocorrer em no máximo 3 dias, ou seja, do momento em que teve a aparição, ela deve ocorrer no máximo em 3 dias. E isso tem que acontecer naquele momento noturno, né? Você, não, a fêmea parideira lá
espera anoitecer ou anoitecer, você vai lá, coloca os animaizinhos para dentro do escamoteador, faz a distribuição equitativa por fêmeas e fazendo com que essa introdução de filhotes de uma fêmea para outra seja naquele momento ali que eles estão no escamoteador durante a noite, para que aquilo lá se confundam, que a fêmea se confunda e venha não perceber a presença de animais estranhos à sua ninhada. É importante também, para que esta ação se concretize, que o tratador não pode usar essências de perfume naquele momento. Não deve pegar o animal ainda pelo corpo, ou seja, se escorar o animal no corpo dele, devendo para isto separar por uns instantes os animais da nova leitegada da mãe. Por isso que ainda há pouco eu falei sobre fazer no período noturno. Introduzir o novo leitão para posteriormente serem recolocados no contato com a mãe adotiva neste caso. Tá bom? Eu faço a observação de que isso deve acontecer naquele momento em que os animais estão no escamoteador. Continuando sobre o manejo na maternidade, nós temos aí a fase de lactação. A fase de lactação é um momento crucial, muito delicado, pois a matriz passa pelo período de parto, né? Na qual consome muita energia corporal. E neste dia, no momento do parto, veja que 1 ou 2 dias antes ela deixou de se alimentar como o natural e consumindo a energia que está no corpo. Daqui a pouco ela tem que estar produzindo, mantendo o próprio corpo e ainda produzindo leite para aquela nova ninhada, para aqueles seres que estão ali do lado. Ainda há a diminuição do consumo de ração, fazendo com que ela tenha um déficit energético, né? Mas isso é fisiológico, é natural. Além disto, é um momento na qual a fêmea tem que produzir leite, mesmo estando com esse déficit, ou seja, com essa baixo consumo de energia, né? Ou seja, dos alimentos que produzem energia, que trazem energia ao corpo, no caso do milho, o insumo mais energético que nós temos aí na ração é o milho. E ainda tem que manter seu score corporal para garantir uma nova gestação de qualidade, ou seja, se esse animal vier na fase de creche, de manejo da maternidade, a gente deixar com que falte alimento, é lógico que ele vai consumir maior quantidade de gordura do corpo, fazendo com que esse animal entre em caquexia, ou seja, uma quantidade baixa de gordura no corpo, ainda consumindo aí as reservas corporais, e venha influenciar negativamente em um novo estro, né? A produção de um novo estro lá na frente. Para isso, nós devemos balancear e não deixar faltar o alimento necessário para essa matriz. Nós temos em seguida aí, mais uma vez, um vídeo com o nosso colaborador que fala sobre o manejo na maternidade, para que possamos incrementar e consolidar aí essas informações. Aqui nós estamos no ambiente da maternidade. É um ambiente que tem que ter em todo o sistema de produção suínícola. Por que é importante eu ter esse ambiente da maternidade? Aqui, como o próprio nome nos induz a pensar, é um ambiente onde vai ocorrer as parições, né, da leitoa. E esse ambiente ele deve estar isento de agentes contaminantes. Então é um ambiente que tem que estar beneficiado, que tem que ser beneficiado o bem-estar animal e a parte da sanidade. Então temos que cuidar dessa sanidade como? Fazendo a limpeza e desinfecção das baias. As fêmeas, antes de virem para esse alojamento, que gira em torno aí de 7 dias que antecedem os partos, aí fica a pergunta, como é que se sabe que ela está próxima de parir? Um ambiente onde a gente tem um sistema totalmente tecnificado, que vai desde a parte da escrituração zootécnica, importantíssimo, onde a gente faz uma ficha de anotações com data de cobertura. E se eu sei o período exato onde ela foi coberta, eu vou saber, evidentemente, o período em que ela vai parir. Então, 7 dias, em média, uma semana antes dela parir, elas são encaminhadas para esse ambiente da maternidade. Elas passam por um processo de sanitização, elas são lavadas, higienizadas. Também não basta só higienizar a instalação, a baia, mas tem que tem que higienizar também a fêmea, para que ela possa vir e o ambiente possa estar devidamente sadio para receber os leitões.
Então, feito isso, preparando ela, acomodando para que ela possa se ambientar ao outro ambiente da maternidade, é só esperar o nascimento dos leitões e tomar as medidas, os cuidados necessários. Vai ressaltar que esse ambiente também ele tem que ser isento de barulhos, então evitar que maquinários possam circular, então tem que ser um ambiente muito agradável. Afinal, a fêmea vai ter um parto, né? Então, isso já é estressante para a fêmea e a gente tem que trazer um ambiente totalmente agradável para esse momento que é tão especial. Sobre o manejo da maternidade, nesse momento ali você viu ainda há pouco no nosso vídeo, no vídeo aí apresentado, que existe uma grande quantidade de animais, de filhotes por fêmea. Quando eu falo grande quantidade, é aquilo que é ideal, né? Não é aquilo que seja ali, é isso que nós buscamos, né? Uma quantidade maior de produção de filhote, que no final vai gerar uma produção maior de carne, vai se traduzir em valores, em dinheiro para o nosso produtor rural. Nós devemos, especificamente nesse caso do vídeo, nós devemos estar atentos para um momento especial na vida dessa fêmea, que se alimentada com déficit, ou seja, que ela, ou ainda por algum problema de saúde, ela não tenha condições de se alimentar, nós devemos estar atentos para a febre do leite, uma vez que nós devemos suplementar, se for o caso, colocar aí a suplementação de cálcio nesses animais. Para isto, mais uma vez, aquelas condições básicas, elas devem ser planejadas lá atrás. Falando especificamente também no manejo na maternidade, é importante, conforme apresentado aí agora, é importante acompanhar o parto. Acompanhar o parto é assistir o parto, assistir a fêmea que está ali naquele momento delicado. Não é intervir desnecessariamente na hora do parto, vindo trazer aí um estresse desnecessário a essa fêmea que está no trabalho de parto. O parto para averiguar se há algum problema ou casos ainda de natimortos, né? Esses animais que por acaso nascerem mortos, a gente deve fazer a retirada imediata do local do parto. Verificar se a fêmea expeliu a placenta é super importante, super necessário. Nós devemos acompanhar se todos os leitões estão conseguindo mamar, né? O ato de mamar, de primeiro leitão que saiu, que nasceu, a gente já deve verificar se ele foi mamar, porque o ato de mamar libera o hormônio ocitocina, que por si só também já começa a ajudar no nascimento de outros partos, de outros filhotes. Então é necessário e importante colocar para mamar nesse momento. Não esquecer de fornecer água e alimento de qualidade e à vontade. Essa fêmea ela está ali e por um motivo de estresse qualquer, ela pode ainda interromper momentaneamente aquele parto e consumir um pouquinho de alimento. Então fica aí a nossa observação para que essa assistência ela seja proativa, para que essa assistência ela venha somente ajudar no momento do parto, para que não haja prejuízos desnecessários ao momento do parto. A gente segue aí mais uma vez com um vídeo com cuidados na maternidade. Aqui nessa instalação podemos observar o quanto é muito bem estruturada. Nós observamos aí a presença já da introdução da ração, né? É importante fazer essa alimentação para os leitões ainda na fase de lactação, porque é uma forma de você ir ensinando ele forma alternativa de se alimentar que não seja a amamentação. Isso já vai criando uma certa independência para os leitões. Quando você desmamar ele já vai saber se alimentar sozinho. Então é importante esse tipo de alimentação, além de ser uma suplementação e garantir mais que esse leitão vai se desenvolver. Outro fator importante que a gente deve garantir na baia, né, no ambiente da maternidade, é essa área onde o animal ele vai ser aquecido,
ele vai ficar protegido de ações intempéries, principalmente aqui na região amazônica, onde nós vamos ter quedas bruscas de temperatura, principalmente na parte da madrugada. Então a gente tem a presença dos escamoteadores, onde nada mais é do que uma caixinha que o animal vai, tem uma fonte de calor, ele pode se refugiar em momentos mais frios do dia, né? Então é uma forma de garantir um pouco mais de segurança e evitar que os animais possam sofrer friagem e desenvolver alguma doença, algum quadro de pneumonia. Então são questões que a gente pode estar adaptando e proporcionando para os animais. Esse tipo de alimentação, tipo papinha, que a gente fornece para os animais ainda em fase de lactação, é possível você comprar em casas agropecuárias, esse tipo de alimentação, e só faz fazer o processo de diluição, conforme a recomendação do fabricante. Então, nós temos disponível no mercado esse tipo de alimentação já para garantir aí a independência do animal no processo de desmame. Conforme visto aí no vídeo anterior, nós mostramos a presença do escamoteador, ou seja, desse lugarzinho que serve de proteção aos animais, serve principalmente de fornecimento de calor, uma vez que esses animaizinhos eles são ainda débeis na produção de calor. Então, para a digestão, para o controle de temperatura, eles devem receber calor, né? Então devemos ficar atentos para tudo isso. Esse é mais um local também que serve de escape, né? Para que esses animais não sejam aí mortos aí por esmagamento, não ocorra morte por esmagamento, que é uma das funções também disso. O chão desse escamoteador deve ser forrado com um produto que evite a perda de calor, geralmente as maravalhas da serragem, né? Ou ainda a presença de fibras vegetais, no caso de capim seco, tá bom? Continuando sobre manejo na maternidade, nós vimos aí, vamos ver aqui no próximo slide, que fala sobre que ainda nessa fase, ou seja, do 1º ao 5º dia, e eu faço a observação que ocorra no máximo no 1º dia, é necessário fazer ainda a aplicação de ferro e a vacinação de leitões, ou seja, com máximo 5 dias fazer a vacinação dos leitões. O que é que nós precisamos fazer exatamente no 1º dia? É necessário para que se traduza em produtividade mais na frente na granja. Nós devemos fazer, conforme mostrado no próximo slide, o corte do dente. Para que ocorra o corte do dente, tem que ser feito no primeiro momento. Esses animais já nascem aptos com os dentes, né? Já tem uma aptidão aí com os dentes. Então, para que não ocorra não ocorra aí o trauma das tetas, fazendo com que a mãe deixe de dar de mamar, então é necessário que ocorra o corte dos dentes, os dentes caninos, tanto de cima, superiores, quanto os inferiores. É necessário também que nós estejamos atentos à cura do umbigo, ou ainda o corte desse umbigo, né? Devemos amarrar de 1 a 2 centímetros abaixo da região da barriguinha do animal, fazer o corte desse umbigo do restante que está sobrando, queimar, ou seja, tratar com iodo, né, o iodo puro, e observar o sangramento. Com isso nós devemos fazer a cura do umbigo. Mais ainda, nós temos aí um equipamento que é específico para o corte do rabo, que também tem que ser feito nesse primeiro momento, no primeiro contato com os animais, no 1º dia. Esse corte do rabo deve ser rápido, deve fazer-se no máximo no 1º dia, uma vez que as terminações nervosas nesse local ainda não foram completadas, ou seja, o animal ainda não está sentindo tanta dor, né? Então, também é feito com equipamento especial ou ainda com meios aí de fortuna, no caso com uma faca, um canivete que seja utilizado somente para este fim e que, antes de tudo, leve-se em consideração toda a questão sanitária. Deve ser desinfectado, deve ser de uso único para aquela ninhada. Voltando aí sobre o manejo na fase da maternidade, nós temos ainda a aplicação do ferro, como mostrado no slide anterior. Eu gostaria aí que fosse passado.
E a aplicação de ferro nada mais é do que 1 ml de ferro, de vitamina à base de ferro, nesses animaizinhos, na região da tábua do pescoço, como visto aí, nesse slide, na foto, e que esse equipamento também seja de uso único, né? Nós não devemos utilizá-lo em várias ninhadas. Esses equipamentos, com o fim de que esses equipamentos não venham trazer aí, não venham fazer com que haja dispersão de patógeno, por acaso, de uma ninhada para outra. Então, o ferro é mais uma vitamina, um polivitamínico que deve estar lá dentro do planejamento na nossa granja. Continuando sobre manejos na fase de cria e recria, nós falamos especificamente agora sobre o manejo na fase de creche, né? Que é um período considerado crítico, que antecede ao desmame. Nós vamos preparar os animais para que ocorra desmame. É importante que os leitões tenham contato com sua nova alimentação, como foi visto ali naquele vídeo. Nós vamos fazer a indução, como bem falado aqui pelo nosso colega Emílio, nós vamos fazer a indução desses filhotes para uma nova alimentação, ou seja, para uma nova fase da vida dele, mas apresentando-os ao alimento da fase, que nesta fase já pode ser colocado junto lá ainda no momento que estão mamando, é a chamada papinha, né? E que também tem seus meios aí de fortuna, ou seja, aquilo que a gente pode fornecer nos mais distantes locais aí do nosso Amazonas. Nós devemos fazer uma papinha, na qual é um alimento de transição do líquido para o sólido. No próximo slide, nós devemos observar e efetuar o desmame, preferivelmente à noite. Separou os animaizinhos, os filhotes, para o escamoteador. Nesse momento, nós devemos retirar o mesmo da maternidade e alojá-los na creche, naquele local que foi previamente estabelecido para as baias onde eles vão ficar. Porém, deve-se acomodá-los em lotes, ou seja, separando machos e fêmeas e uniformizando. Essa palavra uniformizando, ela se traduz em uma preocupação essencial para nós como produtores, uma vez que nós não podemos colocar animais extremamente grandes com animais pequenos, ou seja, você faz uma divisão entre pequenos, médios e grandes, e a partir desse momento tu coloca esses animais iguais aos nossos olhos em baias separadas, para que mais na frente não ocorra aí as escoriações que vai ocorrer, né? A briga por alimento, a briga por uma superioridade, para ver quem é que manda naquele ambiente. Então, o maior não deve se aproveitar desse fato de ter um menorzinho lá dentro. A gente faz a uniformidade. Evita-se ainda misturar muitas leitegadas, ou seja, de 4 a 5 leitegadas já é considerado muito. Nós devemos, no máximo, misturar leitões de 2 a 3 matrizes, né? Fazer essa uniformização entre 2 e 3 matrizes. Você vai perceber que, ao longo desse período de adaptação, que gera em torno de 5 a 7 dias, esses animais estarão brigando muito, estarão fazendo ali, levando a escoriações que nós devemos estar atentos, no caso necessário de fazer tratamento ou ainda curativos. Não devemos esquecer ainda das vacinas necessárias nesta fase, conforme o nosso planejamento, conforme o nosso programa de sanidade, conforme aquela sugestão que foi falada na aula anterior. Nós devemos fazer as vacinas necessárias, ou ainda aquelas vacinas que nós encontramos problemas em um ciclo anterior, né? Com doenças em um ciclo anterior. Vejam que na foto que vamos mostrar agora, nós temos aí 2 tipos de fase de creche. Nós temos aí uma baia em que o chão é toda no plástico perfurado e que tem animais que estão se alimentando em comedouros automáticos, né? E nós temos aqui, o que mais a gente vê em nossa experiência pelo estado, animais que estão sendo alimentados em comedouro do tipo bacia. E ainda em uma baia que o chão ele é feito de fibras naturais, ou seja, com acomodação de ervas, né, de capim que a gente pega aí para colocar. Isso é importante, super importante para o aquecimento desses animais. Nós devemos estar atentos a essa fase, porque precisa de renovação de ar, de ventilação e tudo mais, mas principalmente a uniformidade
e ao consumo de alimento nessa fase, uma vez que é nessa fase que o animal faz deposição de carne, ou seja, daquele momento em que está colocando músculo, né? Está crescendo. Nós devemos ter um aporte de proteína muito elevado nesse alimento, conforme aí já descrito anteriormente pelo nosso colega Emílio, né, Emílio? Temos aí o próximo momento, que é o manejo na fase de crescimento. Esta fase é importante para o desenvolvimento do leitão, pois é o momento na qual os animais mais farão a deposição de carne, ou seja, aquele momento em que tu percebe que o animal está crescendo. É o momento em que ele é necessário que ele consuma alimento energético, mas também muito proteico, né? Então é nessa fase que a gente vê que todas aquelas expressões genéticas que a gente lutou para conseguir lá atrás, elas vão se traduzir nesse momento. Mas não adianta ter genética se a gente não tem um alimento de qualidade a oferecer para esses animais. Desta forma, devemos proporcionar um ambiente menos estressante, o que eu acho meio difícil, né? E fundamental, mas devemos colocá-lo aí a par daquelas situações de bem-estar animal, uma vez que um lote ou 3 lotes de animais de leitegadas diferentes, elas são extremamente estressantes. Para quem já convive com isso, ou ainda quem vai conviver, fica aí o aviso, né? Extremamente estressante e a gente fica informando isso. Nesse período também é necessário fazer e efetuar a vermifugação. O calendário de vermifugação tem que ocorrer neste momento. Não deixe mais para frente, ou não deixe ou faça procrastinar isso aí, porque deve estar lá atrás planejado também. Nós devemos fazer o sanitário, aliás, devemos fazer o vazio sanitário, bem como a caiação das baias, antes desses animais chegarem neste local de crescimento. Nós devemos promover o vazio sanitário para que, como já foi falado anteriormente, né, para que evite problemas de distribuição de patógenos, ou ainda a caiação no período que antecede a entrada dos animais nessa fase de criação. É super importante manter a higiene, para que nós não possamos distribuir doenças a esses animais. Temos que estar atento a uma palavra que é essencial, desde o passado e agora mais recentemente, bastante essencial. Toda a criação ela tem que ter um programa de biosseguridade. Aos nossos colegas aí do IDAM, das unidades locais, aos nossos colegas aí, alunos de unidades técnicas, né? Essa palavra biosseguridade é super importante hoje na atualidade, visto a nossa globalização, uma vez que a introdução de doenças ou ainda a distribuição de doenças pode ser uma realidade. Então, esse programa de biosseguridade, ele tem faz fins de proteger o nosso plantel. Então, temos que estar atentos, tá bom? Para mais informações sobre biosseguridade, estamos aqui, provoque-nos que a gente pode ajudar na central. Seguindo aí o próximo slide, nós vamos ver modelos de baias da fase de crescimento. Como mostrado anteriormente, nós temos aqui baias com o piso de chão de cimento, e este piso não pode ser muito desgastante para o casco dos animais. Nós vemos ali a presença de um comedor automático e de fornecimento de comida, de alimentação à vontade. Nós temos ali à direita, como visto aí, a presença de um lote bastante uniformizado, né? Com bastante com bastante uniformidade de carcaça, onde esses animais conseguem se alimentar de forma mais equitativa possível. Nós partimos daí agora, nós vamos para a fase de terminação. Fase de terminação não menos importante, entender que nesta fase antecede o período de abate. Ou seja, desta forma, nós devemos estar atentos para o uso de medicamentos, né, que possam trazer problemas na saúde humana. Porém, nesta fase, nós só vamos ter problemas e também só vamos usar medicamentos se a gente não ficou atento às fases anteriores, ou seja, no planejamento, na questão de higiene, ou ainda no uso ou não uso das vacinas necessárias, ou ainda o não uso de vermífugos necessários para aquelas fases anteriores.
É nessa fase aqui de terminação em que aparece vamos contabilizar, se não fizermos nada daquilo que foi previsto anterior, vamos contabilizar os prejuízos. Uma vez que o uso de medicação, ela só deve ser introduzida em uma criação, em um momento de um ciclo produtivo, quando aparecem doenças. E só aparece doença porque a gente não fez o que estava previsto lá atrás. Então, o uso de medicamentos, principalmente hoje nós temos aí a ivermectina, que tem uma ação residual bastante prolongada, que são os famosos aí Ivomec, aí, né, que é utilizada de forma indiscriminada e que é de conhecimento técnico da gente, para que a gente evite nesse momento o uso de medicamentos de ação residual, dentre outros, né? Nós temos aí as terramicinas, nós temos ainda aí as penicilinas. Esses medicamentos não devem ser utilizados sem critério ou ainda de forma desordenada dentro da criação nesta fase, uma vez que daqui a pouco esses animais estão com mais de 60 quilos, de acordo com a nossa genética que a gente conseguiu lá atrás, esses animais vão para o abate. Então, em pouco tempo eles serão consumidos aí por uma população humana. Esse é o objetivo, né, da nossa criação. Nós temos aqui ainda que falar, neste mesmo slide que fala sobre terminação, que nessa fase é importante fornecer a ração à vontade, fazer um arraçoamento à vontade, manter sempre as baias limpas e cuidar para a renovação do ar, ou seja, esses animais não devemos estar atentos ao bem-estar animal. Nós devemos buscar, uma vez, comercializar todos os animais do lote. Devemos estar preparados, planejar mais uma vez, para que esses animais saiam de uma vez só. Porque, passando de um momento previsto, que é a fase de terminação, a partir desse momento esses animais não farão mais deposição de carne e não estarão mais em crescimento. Ou seja, eles estarão se mantendo, fazendo com que o nosso lucro gerado e conseguido anteriormente seja consumido a partir daí, a partir do momento que nós estamos mantendo esses animais dentro da nossa criação. Então é importante que esses animais sejam comercializados de uma vez só, o lote todo deles sejam comercializados. Transportá-los é importante nesse momento também, que quando for para o abate, fazer um transporte de acordo com as regras de bem-estar animal, até mesmo porque isso se traduz também em condições ideais de abate, que faz com que traga um retorno financeiro. Fazer o transporte em horários de clima mais ameno, né? Aqueles momentos da manhã ou ainda pelo momento da tarde. Continuando e dentro das nossas considerações finais a respeito da fase desse ciclo de cria e recria e terminação na suinocultura, nós temos aqui que buscar e ter uma estrutura mínima necessária. Nós devemos nos esforçar para isso, para facilitar o manejo adequado. É fundamental para o sucesso da criação. Então, é nesse momento que nesse instante que nós devemos avaliar toda forma de implementos, de suplementos, de instalações, para que esse manejo necessário se traduza em produtividade na nossa criação. Nós devemos manter os animais bem nutridos, respeitando suas necessidades, garante com que um desempenho ainda mais rápido. Nós devemos fazer as anotações para o controle de rebanho e custos. Deve ser uma prática diária para alcançar produtividade. Mais uma vez eu falo para que a gente não possamos aí confiar na memória, que essas anotações estejam à mão, que essas fichas zootécnicas estejam à mão, para que a gente possa fazer um controle dos índices zootécnicos da nossa criação e principalmente dos fatores econômicos, né? Que vai se traduzir em dinheiro no bolso do nosso produtor rural. Não mais do que isso, nós devemos ainda estar atentos à situação ambiental, uma vez que, conforme a legislação, conforme a nossa experiência, nós temos aí e vemos que a produção ou seja, a suinocultura, ela é uma produção, uma área do agronegócio que causa grande impacto ambiental. Nós devemos estar atentos ao passivo ambiental, não deixar com que esses animais tragam prejuízos ao nosso meio ambiente, aos nossos mananciais, ainda ao nosso lençol freático,
ou ainda aos poços artesianos que possam existir na propriedade, de forma que a gente possa fazer esse manejo do passivo ambiental deixado por essa criação. Então, de conclusão, Emílio, doutor Emílio, a gente espera que tenha alcançado aí nosso objetivo e que estamos à disposição e que sejamos provocados, né, pelas unidades locais para que a gente possa levar isso ou ainda suprir uma necessidade no interior. Eu espero que o Emílio faça aí as conclusões finais e aguardamos aí um novo momento. Pelo momento, pessoal, vamos chamar aí um intervalo para interatividade, né, com o povo da unidade local de 10 minutos, tá? E aí estaremos aqui para, se possível, responder as questões que se possam fazer. Olá, pessoal, novamente aí, né? Como consideração final aqui, né? Precisamos, antes de tudo, sentar com o produtor, nós da extensão rural, sentar com o produtor e orientar ele a fazer o seu plano de negócio. Então, veja, você tem que fazer o seu planejamento. Como é que você vai querer criar animal se você não tem de onde buscar milho, se você não tem uma área que você possa explorar, que tenha uma necessidade básica, entendeu? Então, fazer esse plano de negócio, tá? Esse plano de negócio é ensinar o produtor, ou aprender com o produtor, ou ver os dois, utilizar a experiência do técnico e do produtor naquilo. Você vai aprender o que fazer e como fazer. Tá? Então, no que fazer é saber todas as etapas da criação zootécnica. E como fazer. O como fazer, tu começa de trás, para quem eu vou vender, tá? E aí você vai identificar o mercado. Então, todo esse trabalho de mercado, isso é muito importante. Então, veja bem, aí você vai escalonando, vai aprendendo, vai colocando a sua atividade, né? Sempre com base técnica em manejos. O que é manejo, pessoal? Manejo significa gestão, tá? Então, se você vai adquirir determinado tipo de animal que tenha uma expressão genética que venha embutida dentro desses animais, tá? Eles vão te passar, esse animal ele vai te passar a partir da aparição aquela expressão genética. E isso a gente considera, fala que isso daí é 50% do desenvolvimento do negócio, tá? Os outros 50%, pessoal, é o teu manejo, é a tua gestão, entendeu? É a sanidade, é o bem-estar animal, tá? É os outros manejos em gerais. Entendeu? Que você vai aprender a fazer. Então é melhor aprender no papel, errar no papel, entendeu? Que você rasga e joga no lixo, do que se você errar e já tiver investido alguma coisa. Aí não tem quem te devolva novamente esse teu capital, né? Então o que fazer, como plano de negócio. Ademais, gostaria de agradecer as unidades locais, tá? Técnicos, colaboradores, produtores, tá? E presente, estava vendo aqui, tá o pessoal de Humaitá, Santo Antônio do Içá, Parintins, Capiranga, Atalaia do Norte, Irunepé, tá? Manicoré, São Gabriel da Cachoeira e as outras unidades que com certeza não puderam por falta de sinal ou alguma coisa, né? Mas que vão ter esse vídeo, tá? Para acessar e orientar o produtor, né? Tá? Gostaria de fazer agradecimento aos colaboradores, né? A Fazenda Bela Vista, do seu Carlinhos, tá? E seus colaboradores, o Leandro e o Ezequiel, tá? Aos médicos veterinários, colaboradores, doutor Marcelo Gama aqui do lado, tá? Doutor Isaac, que apareceu em outros módulos, tá? Gostaria de agradecer a essa mão de obra especializada que está trazendo, tá? Para o nosso técnico, para o nosso produtor, exatamente algumas formas desse o que fazer e como fazer, tá? Gostaria de agradecer a doutora Maybe, né, tá? Que é a capitã que montou toda essa estrutura aí do curso de suinocultura, né, tá? Com muita dedicação e muita competência, tá? Gostaria de agradecer a ela, tá? Gostaria de agradecer também à SEDUC em geral, né? Aos seus gestores, aos seus colaboradores, porque
promoveram, que ajudaram a montar esse treinamento de suinocultura, tá? Como em outros também, ovino caprino, bovino de leite, aves, tá? Eu acredito que isso é uma forma de chegar ao nosso técnico lá na unidade local e ao produtor. Isso com certeza vai facilitar muito isso, tá? Gostaria de agradecer, por final, a todo o sistema CEPRO, né? Tá? Os seus gestores e os seus colaboradores, tá? Aí vem o IDAM, a ADAF e a própria CEPRO, tá? E o meu olá, muito obrigado, e que qualquer coisa que vocês precisem, por favor, procurem a unidade local. A unidade local pode procurar a gerência de produção animal no IDAM, tá? Ou na própria CEPRO, tá? E estamos sempre às ordens. Muito obrigado.